Deus vos abençoe rico e poderosamente, que a graça do Senhor seja com todos vocês que nos assistem em todas as plataformas digitais, onde quer que este vídeo o encontrar, eu desejo que você possa ser edificado com a palavra de Deus, amém? Eu que vos falo sou o irmão Pedro Guimarães, estamos aqui para partilhar a Bíblia, porque somos crentes da Bíblia, não para defender uma ideologia em particular, ou para defender uma crença em particular, mas para defender as Escrituras Sagradas, amém? Então, hoje temos um tema um pouquinho pertinente, mas que seja para a tua edificação. O tema de hoje é: uma mulher pode pregar a palavra de Deus? Uma mulher pode ter um ministério pastoral? Bem, isso é uma resposta bíblica que queremos também, uma pergunta bíblica que também queremos uma resposta bíblica, amém? Agora, indo diretamente para as Escrituras Sagradas, para poder termos a resposta na Bíblia, nós podíamos começar com o livro de Coríntios, que é o livro onde todo mundo tem acesso, né? Então é um livro que está escrito na Bíblia, é um livro muito lido para os cristãos. Eu queria começar com essa escritura. Diz assim a palavra de Deus, 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Agora, a Bíblia aqui diz que as nossas mulheres, elas devem estar caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, como também ordena a lei. Então, se nós observarmos aqui, Paulo, ao enviar essa carta para os coríntios, ele vai dizendo que a mulher não podia pregar o evangelho, porque é uma ordenança da lei. Então, as pessoas muitas vezes pegam nisso e dizem assim: não, ali Paulo disse que só não podia pregar na igreja. Agora, quando a Bíblia diz igreja, não se refere às estruturas físicas, se refere a eu e você. Então, nós somos o templo de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus. Então, o evangelho não pode ser pregado nas estruturas físicas, o evangelho é pregado na igreja que somos nós. E Paulo disse que a mulher não podia ensinar, não podia pregar na igreja, não podia pregar nas pessoas que são a igreja, porque ordena a lei. Então as pessoas também vão dizer assim: não, mas isso pode ser uma tradução antiga. Realmente essa é uma tradução antiga. Eu vou ler uma tradução mais moderna, que é no livro de 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 34. Na tradução moderna, linguagem de hoje, diz assim: as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar, como diz a lei. Elas não devem ter cargos de direção. Isso é a tradução mais atualizada. Agora, se você observar, tanto na tradução atualizada como na tradução anterior, a Bíblia é bem clara que a mulher não podia ter cargo de direção e não podia pregar o evangelho. E outras pessoas justificam assim: não, quando Paulo disse que a mulher não podia pregar, era só para a igreja de Coríntios. Bem, com todo o meu conhecimento que tenho, embora sendo pouco, eu estudei a Bíblia e nunca vi uma carta que Paulo disse assim: aquilo que eu escrevi em Coríntios é apenas para a igreja de Coríntios. Porque até na Bíblia tem, por exemplo, o livro de Lucas, mas não é apenas para Lucas. O livro de Mateus não é apenas para Mateus. Então não podemos deslocar uma escritura, uma carta, um livro da Bíblia e dizer que é apenas especificamente para um povo, enquanto que a Bíblia não justifica isso. Então, irmãos, e a Bíblia é mais clara ainda. 1 de Coríntios capítulo 14, no versículo 34, fala que a mulher não podia pregar o evangelho. E no versículo 37 diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo... Agora, está dizendo assim, são da igreja de Coríntios? Não, disse: as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, o próprio Paulo justificou que aquilo que ele está a escrever não é apenas para a igreja de Coríntios, mas é um mandamento do Senhor. Ele disse: se alguém é profeta ou espiritual. Quer dizer que qualquer homem que se coloca no púlpito, no altar, e consagra uma mulher para pregar o evangelho, então esse homem não é profeta nem espiritual. Porque Paulo disse: se alguém é profeta ou espiritual, tem que reconhecer que o que eu estou a escrever aqui é um mandamento do Senhor. E por outra, a primeira mulher na Bíblia que consagrou uma mulher para pregar foi a serpente. Se vamos recuar um pouquinho na Bíblia, que quando Deus fez o Adão para ter a autoridade, mas o Adão vivia só porque todos os animais tinham cada um a sua parceira. Então Deus observou que o Adão vivia só e fez uma adjuntora para Adão. E a palavra adjuntora significa auxiliadora ou ajudadora. Então a mulher foi feita para ser adjuntora do homem, não para ter autoridade
diante do homem. Então, e a palavra pregar significa usar de autoridade para trazer a palavra de Deus. A mulher não pode ter autoridade. E quando a serpente veio no deserto, encontrou o Adão, não estava lá, e só estava lá a Eva. Então pegou, fez o quê? Ela pegou e trouxe um evangelho sutil, mas porém falso, para Eva. E quando Adão chegou, ela ensinou o mesmo evangelho que aprendeu da serpente para Adão. A primeira vez na Bíblia que a Bíblia registra que uma mulher ensinou de uma forma deturpada. Por esse motivo é que a Bíblia diz claramente no livro de Timóteo, 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 11, diz assim, que a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensina nem use de autoridade sobre o marido ou sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Por que a mulher não pode pregar? Por que a mulher tem que estar em silêncio em pregações? Por um motivo. Porque primeiro foi formado Adão e depois a Eva. E Adão não foi enganada, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então Paulo vai nos justificando que a mulher não pode pregar o evangelho, porque pregar é ter autoridade. E a mulher não pode ter autoridade sobre o homem. Ele justificou por quê? Porque no jardim do Éden, a primeira vez que a mulher pregou, temos o mundo em transgressão até hoje. Então, irmãos, a mulher não pode pregar o evangelho, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode ter cargos de direção eclesiásticas, porque é um mandamento do Senhor. E, para terminar, a Bíblia diz, Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim, se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, ainda que vire um anjo do céu, ou nós mesmos, que vos prega um evangelho além do que vos tenho pregado, disse Paulo, que seja considerado anátema. E a palavra anátema significa amaldiçoado. Então, se um pastor, um pregador, um bispo, um evangelista prega algo diferente do que está escrito na Bíblia, Paulo disse, essa pessoa tem que ser considerado como amaldiçoado. Por quê? Porque Paulo foi inspirado por Deus para trazer o mandamento do Senhor. Amém? Então, que Deus nos abençoe rico e poderosamente. No próximo vídeo nós vamos falar se a mulher não pode pregar, então como é que ela pode fazer a obra de Deus se ela não pode pregar o evangelho. A Bíblia também responde isso. Então, Deus nos abençoe ricamente. Shalom.